Bom dia. De facto, mudou muito, a mobilidade mudou muito a nossa vida, ainda temos que estar presentes aqui sentados no palco, e ainda bem, de algumas coisas vamos continuar a sentir necessidade. Eu estava ali sentada, estava a tentar gerir o portátil, o tablet, o telemóvel, e enfim, continuando a agarrar na caneta e no papel e a lembrar-me disso. De facto, temos números muito promissores, o número de telemóveis está a crescer imenso, os acessos à internet, mas temos ainda um desafio. O desafio é precisamente transformar isto em negócio, porque estamos, e ainda os últimos números da última semana do scoreboard da União Europeia mostraram isso, estamos a usar cada vez mais a internet, cada vez mais os telemóveis, mas o aproveitamento a nível do negócio não está ainda a evoluir ao mesmo ritmo. E estamos num painel ótimo para falar um bocadinho sobre o que são as soluções e os serviços para o negócio na área do mobile, e é isso mesmo que vamos falar. O modelo que está pensado é termos aqui uma pequena apresentação de cada um dos participantes e depois então teremos questões que vamos tentar debater e aprofundar algumas delas. Eu passo a apresentar os participantes. Temos o Jean-François Gaudy, da GFI, Chief Innovation Officer da GFI, depois o Joaquim Santos, CTO da Ericsson Portugal, a Paula Panarra, diretora de Marketing e Operações da Microsoft Portugal, e a Teresa Mesquita, diretora do Departamento de Gestão de Produtos e Serviços da CIBS, Forward Payment Solutions, para dizer o nome completo. Pronto, eu sou Fátima Caçador, como está no programa, sou jornalista e vou tentar aqui organizar aqui a sessão da melhor maneira. Peço então ao Jean-François Gaudy para começar a sua apresentação. Como ele fala inglês, ele está a ter a tradução direta, mas Jean-Paul, if you can, please take the stage. Thank you. Ok. Não falo português muito bem, mas tentou. And it will be the only word that I'm going to say in Portuguese today. So now, in fact, I don't need to have the translation, thank you. I'm going to tell you a little bit about the mobility and the way that we see the mobility at GFI. I'm a Chief Innovation Officer. That means that I'm not dealing only with the mobility, but I'm dealing too with all the new things that we are seeing in innovation. And we talked before about the Internet of Things. It's one of the big topics that is going, I think, to merge with all the matters that we have in when it comes to mobility. So today I'm going to talk a little bit about the way that we can use the mobility and what we are doing with mobility and what at GFI we are doing with mobility. You know, GFI is a European and African actor, and we are about 12,000 people. We are here in Portugal as well. And I'm very happy to be here today because the Innovation Center, the Service Center of GFI is based here in Lisbon. So most of the things that I'm presenting today are developed here in Lisbon by our teams. So, what I wanted to tell a little bit about mobility is that it's very linked with innovation, what we are doing today, and mobility, as for innovation, asks us to be very agile. What is not different from having a process, so you can have a process and create a lot of different things and applications and things that are moving in the future, but you need to process a little bit what you are doing for that. And what we are doing at GFI is being pragmatic in the choice that of what we are doing to meet the needs of our citizen or enterprise clients. One of the main products that we did, and it illustrates what I'm talking about when I'm talking about innovation, is a product that is named the Company Hub. So, of course, I'm talking now about mobility, but I'm going to show you as well what can be this product.
And I think it's very important because it deals with all the problems that we can face when it comes to mobility. All the problems that we can face, and just before we talked about this, the first of all is the security. When we talk about mobility, we always have a problem of security, and when we designed the company app, the fact was to be able to have a product that was working offline, which is one of the main pain when it comes to mobility. And when you are working offline, you deal with a security problem because we are going to synchronize all the data, the relevant data that you have in your information system on your mobile, and then you have a problem of security. This is the first problem. The second problem is to have contextual information, because if you want to synchronize data on your mobile to have those data available when you are offline, then you cannot synchronize all the information system on your mobile. This is one of the main pain as well, because it deals with relevant data, and the only way to get relevant data on your mobile synchronized is to have a real vision of the context of the user. The context of the user can be given by, for example, the localization of the user, his agenda, who is the client of the user, the main interest of the user, and this is what we are dealing with. So, thank you. This is an example of what can be done, and it's a native app. So I'm doing this presentation on a Windows Phone because Microsoft was our partner at the beginning of this product. Now we have native apps for all the kind of platforms. But here, for example, you can see a direct connection to the news of the company. This is working online and offline. You can see as well the news. And as you can see, you have all the news. This one are in French because it's on my phone. But if I go to the contextual part of the news, because my interests are focused on some of my clients and, for example, Microsoft, I have news coming directly from the web on Microsoft. And here you can see that the contextual information are based first on Microsoft, but also on my other clients that I have in my agenda, in fact. You can see that I can obtain very important data coming from my information system, like KPI, for example, and that is real data. I'm going to switch it very fast because this is all about the results of our activity. But here you can see that is real-time data, and it's secure data because it's going to disappear after a few minutes from my phone, even if it's synchronized here. And another example is the way that you can communicate and integrate with all the data that you have in a SharePoint system, for example, like media data. And here we have a kind of learning tool that is dedicated to our salespeople, and that they can learn about all the offers that we have in our group. And here, if you know Spotify, for example, it's working the same. So you can synchronize the data directly on the phone. And for example, here I have a colleague that is going to talk about the business intelligence, and it's synchronized directly on my phone. So I can listen to this driving my car or motorbike, whatever. And the last things, but we have many other options as well, is here, for example, you see, as it is synchronized, it's very fast. I have 12,000 people recorded on this. We did it with 100,000 people, so it's always present on the phone. So it's to show you all the kind of options that we can have with that kind of apps that are portal, in fact. And that is, I think, the future, representing the future of the mobility apps, that is contextual application and
dealing with real business-oriented features. It's working as well with Citizen, and you know that I think Citizen is also very important in the way that we are addressing the market of mobility, and for the city hall, for the people that are working in the city hall, but also for the tourists, also for the people that are living in the city. So we can address a lot of different services to those people, what we do with a special version of that product, but we can do business as well with the people from the city, using couponing, for example, and using services directly to the city. So it's a kind of mix between the mayor, the city hall, and the people that are working in the city and the citizen, so they can exchange, for example, forms with all the data that they want and ask services to the city, and in exchange they can receive also couponing from the shops in the city. We, of course, in the mobility, we are doing a lot of things on the field. And we have to manage synchronization with a lot of different systems. But one of the very smart things that we can do, and I think it was not possible a few years ago, we realized for Airbus a product that is running on a tab, an iPad tab, and that we bring all the avionics system that we're running embedded in the plane on a PC. So it was wrote in Fortran, you know, like this language which is very mathematical oriented, and we were able to bring it to a tab, which is an iPad, and that enable the pilot to have all the information that he needs for the power of the plane when it's taking off, when it's flying and everything. Can you imagine that all this iPad is able to do all the avionics calculation to fly an Airbus? Thank you. Thank you, François. Thank you, Jean-François. It was very interesting, and you mentioned some very nice cases. We'll skip now to Portuguese again. You can put on the translation, please. Joaquim Santos é o próximo da lista, por isso, obrigada. Bom dia. Primeiro que tudo, muito obrigado à organização pelo convite à Ericsson. É sempre com muito gosto que estamos presentes neste tipo de eventos e que podemos partilhar não só a nossa visão, como algumas experiências que estamos a ter à volta do mundo. Pode ajudar? Okay, eu, antes de iniciar a minha apresentação, gostava de lembrar um pouco que a Ericsson, como fornecedor de soluções fixo-móvel, mas muitas das vezes nós temos a nossa estratégia, a nossa visão, e tem-se provado que a nossa visão tem partido certo, ou seja, conseguimos ser um player que consegue ter a visão certa e influenciar. E eu gostava de prová-lo isso precisamente. Se recuarmos um pouco, em 2007 nós começámos a falar de Full Service Broadband, que não era mais do que o início dos XPs, ou seja, naquele caso dos 3Ps, onde falávamos dos 3 ecrãs, do conteúdo à nossa escolha, no ecrã à nossa escolha, onde quiséssemos e em qualquer lugar. Em 2009 começámos a falar dos muitos milhões de dispositivos ligados e de uma sociedade em rede. Falamos mais recentemente em cloud, SDN, virtualização de funções de rede. Mas a nossa visão assenta muito numa sociedade em rede, ou seja, nós dizemos que tudo que beneficiar de vir a estar ligado estará no futuro e com isso trará modificações para a sociedade, para as pessoas, para o mundo em geral. E esta sociedade em rede assenta num conjunto de pilares. É lógico que a rede tem que lá estar, tem que ser, dar a capacidade toda que nós queremos. Eu vou voltar um pouco mais à frente a este tema. Cloud, como eu falei,
mas sem nos esquecermos de todos os dispositivos que já começam a estar ligados e que virão a estar ligados no futuro e os inerentes serviços que irão ser transportados nesta rede. Sem esquecer que a mobilidade é chave. Sem a mobilidade podemos estar aqui a falar de tudo o que já falámos hoje em dia e é bom constatar que muito dos valores que foram mencionados e das figuras que foram mencionadas antes aqui pelo João Matos, nós partilhamos dessas figuras. Eu tenho valores mais à frente que vou partilhar também. Se calhar somos mais ambiciosos do que foi mostrado aqui pelo João Matos, mas significa que, pelo menos em termos de tendência, estamos no mesmo caminho. Quando falamos numa sociedade em rede, falamos em comunicação, falamos em mais funcionalidades. Mas quando falamos em mais comunicação, interessa aqui ver o que é que isto significa. Se nós olharmos só a diferença entre 2010 e 2014, vimos que em 2010, há 4, 5 anos atrás, o equivalente em termos de dados de voz e dados, falávamos no mesmo número, e aqui a unidade são petabytes por mês, são transportados nas redes móveis, e em apenas 4 anos passámos de algo de 160 para 2.300. Portanto, algo de completamente novo. E até a voz, hoje em dia, é dados. Portanto, temos a voz sobre IP. Mas isto, toda esta maior comunicação traz um conjunto de novos comportamentos. Comportamentos esses porque temos as redes, temos os smartphones, temos os dispositivos e aqui mais do que falar nos 13 milhões de dólares que o crowdfunding possibilita, dos 2,7 mil milhões de likes no Facebook ou das 133 horas de vídeo vistas por dia, é o saltar de todas as novas oportunidades que isto traz para a sociedade, para as pessoas, para os negócios, para as próprias empresas. Isto tudo, é lógico, que traz uma inovação exponencial. E não é preciso estar aqui a falar onde a inovação aparece, portanto, ela aparece por todo o lado, potenciado precisamente pela conectividade, pela disponibilidade das redes, pela banda larga disponível. E aqui, quando falamos, nos pilares em que assenta toda esta inovação, do ponto de vista Ericsson, é lógico que isto assenta em mobilidade, assenta em banda larga e assenta em cloud. Aqui estão só alguns exemplos das indústrias onde a inovação prolifera e cresce. Mas se olharmos um pouco mais em detalhe, podemos ver que, mesmo no campo das TICs, tudo se transforma e a lei de Moore continua a ser verdade. Portanto, toda a capacidade de processamento está presente e em grandes quantidades em basicamente todos os dispositivos que temos à nossa frente. A informação que temos disponível também já existia no passado, mas se calhar hoje temos ferramentas que nos permitem usá-la de forma diferente, analisá-la própria com outro tipo de olhos, tirar conclusões e, com base nisso, atuar. E não nos podemos também esquecer que, se calhar, tecnologia e ferramentas que anteriormente estavam apenas disponíveis ou para as grandes empresas ou para os grandes centros de investigação, estão hoje disponíveis para o normal das pessoas. Portanto, podemos ter acesso à tecnologia onde quer que estejamos e é lógico que isto acaba por fomentar toda esta transformação, toda a inovação, porque há mais pessoas a ter a possibilidade de inovar. Isto leva-nos para novas lógicas, ou seja, estas novas lógicas são, no fundo, novas capacidades que já fazem parte das tecnologias de informação, das TIC, e que potenciam toda uma mudança nas indústrias. Aqui apenas o que eu gostava de ressalvar é o caso da música, em que passámos do suporte físico para o serviço, falamos do Spotify, falamos do Netflix, ou seja, isso tudo um conjunto de factos que nos leva a transformar e que estão inerentes em novas lógicas. Falamos também em New Assets, mas aqui os New Assets, se calhar, a inovação e o crescimento não assenta único e exclusivamente nas infraestruturas físicas ou nas plataformas, mas no uso que damos delas e a forma como podemos dar a volta ao processo para potenciar precisamente o crescimento e a inovação nestas plataformas e nestas infraestruturas físicas. E aqui um pouco mais realçar os números que já aqui foram mencionados. Portanto, isto é com base no Ericsson Mobility Report lançado em junho deste ano. E aqui, como nós podemos ver, há aqui uma transformação muito grande.
GSM, cobertura GSM, 3G, 4G, valores acima do que foi falado pelo João Matos, mas a mesma tendência. Mas aqui a realçar que as subscrições móveis vão crescer, a banda larga móvel vai crescer, o volume de dados começa-se a falar em exabytes, portanto 10 elevado a 18, algo se calhar não tão imaginável há alguns anos atrás. Potenciado, é lógico, pelo vídeo, porque o vídeo é o que põe grandes desafios nas infraestruturas existentes. Todos nós sabemos isto, estamos fartos de ver isto à nossa frente. A realidade é que se ao fim de 4 segundos não tivermos o conteúdo que queremos, mostra que 25% de nós abandona as páginas, e se ao fim de 10 segundos não tivermos mesmo o conteúdo, 50% volta, e uma grande maioria não volta à página que tenta aceder. Isto é também provado num estudo da Ericsson do nosso Consumer Labs, em que mostra que a performance da rede é algo que é mais valorizado por nós como utilizadores finais, mesmo que qualquer pacote ou oferta comercial que possa estar disponível. Eu aqui introduzo o tema precisamente de App Coverage, é difícil encontrar o termo em português, e experiência do utilizador, em que aqui trago apenas um exemplo que diversas aplicações requerem diversos requisitos de rede, e o que é válido para uma aplicação não é válido para outra. E mesmo dentro de uma aplicação, consoante o caso do usuário que estamos a usar, posso pôr requisitos na rede. Ou seja, se nós como usuários damos prevalência à performance da rede, as redes têm que ser capazes, para cada uma das aplicações que nós queremos usar, dar-nos essa qualidade. Isto aqui apenas trouxe aqui um exemplo do que é o smartphone, portanto, o uso de smartphone em Portugal. Portanto, isto é baseado na base de dados do Mobidia, portanto, que está disponível, em que mostra que, sem dúvida nenhuma, o Facebook é a aplicação rainha, não só em tempo de utilização, mas também em termos de dados. Não esquecer que muitas vezes vídeos estão embebidos. O e-commerce, o e-banking, ainda é pouco relevante e nem aparece nestes dados. Gostava de dar aqui um pouco do que é a nossa visão para 2020, e aqui, quando falamos em 2020, começamos a falar já na quinta geração. Não que não se possa fazer ainda muita coisa com a quarta geração e com a evolução que ela possa ter, mas há aqui um conjunto de evoluções, portanto, nós vemos que irão estar disponíveis na quinta geração. Uma importante é a latência, vai baixar cerca de 5 vezes, e vou dar 1 ou 2 exemplos mais à frente porque é importante. Os dados a crescerem mais de 1000 vezes, o número de dispositivos ligados também a crescerem muito, e aqui sem esquecer a questão das baterias, porque se temos todas estas aplicações a correr, queremos que os nossos telefones consigam ser autónomos durante mais tempo. Há alguns exemplos do que 5G nos pode trazer. Banda larga em qualquer lugar, a qualquer hora, não é novidade, mas aqui, se calhar, o que nós gostamos de trazer é, se todos estivermos ligados ao mesmo tempo e a tentar usar massivamente a rede, se calhar a nossa experiência do utilizador não é aquela que estamos à espera. Temos experiências nos eventos, nos jogos de futebol, onde aquilo que costumamos fazer normalmente noutros lugares não o conseguimos fazer da mesma forma. Falamos de comunicação massiva máquina a máquina. Aqui os exemplos, o que vai trazer a quinta geração é a transformação, sobretudo do setor dos transportes, onde irá haver sensores nas estradas, sensores que durem muitos anos sem serem necessidade de serem substituídos, comunicação entre os carros para dar informação das condições da estrada, do tráfego para a rede. Falamos também na massificação da televisão e da personalização da televisão, ou seja, hoje vemos sobretudo televisão em casa, conseguimos ver também no móvel, mas mais uma vez, se tivermos um evento e quisermos ter N pessoas a vê-lo, não temos a mesma experiência. E falamos também de comunicação máquina a máquina, mas onde, digamos, os tempos de comunicação são críticos. Aqui, um exemplo mostrado pela Ericsson no último congresso em Barcelona, tínhamos um painel em Barcelona e tínhamos uma máquina, uma escavadora na Suécia, e controlávamos remotamente, onde a máquina propriamente dita tínhamos 2 câmaras 4K. Isto podemos só aqui ter uma ideia do que é que isso pode transformar, ou seja, podemos ter os nossos técnicos, as nossas empresas de construção civil, ter os nossos técnicos em Portugal e estar a escavar, fazer estradas em qualquer outra parte do mundo. Aqui só o meu último slide, antes de vos mostrar um pouco o vídeo. Não é que a quinta geração venha a ser completamente diferente, venha a ser uma disrupção, não. É mais uma evolução e vai coexistir com todas as outras gerações anteriores. Venha precisamente permitir que todos os 1000 milhões de dispositivos que nós falamos consigam estar ligados e que as redes consigam, de uma forma efetiva, dar a experiência que o utilizador está à espera.
E eu agora pedia que passassem um vídeo, são cerca de 2 minutos, e com isto termino a minha apresentação. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Isto é, de facto, um caminho muito rápido. Os nossos filhos já não se vão lembrar do que era ter que recorrer a um telefone fixo ou esperar para falar com alguém. Já não está nos conceitos deles e dos nossos também já não é? Já evoluímos todos nesse sentido. Passamos então agora à Paula Panarra, que vai partilhar a visão da Microsoft nesta área. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer o convite da organização para estar aqui. Cumprimentar os meus colegas de painel, depois teremos a oportunidade de conversar um bocadinho sobre tudo isto e agradecer a todos os presentes. O que eu hoje gostava de partilhar convosco é um conjunto de casos, de experiências do que nós estamos hoje a ver já em Portugal, de como a mobilidade está a alterar os negócios. Está não só a criar novos modelos de negócio e, portanto, assistimos a pequenas empresas que têm todo o seu modelo de negócio assente na mobilidade, no digital, e que, por isso, são pequenas empresas portuguesas que são rapidamente empresas globais, e, por outro lado, negócios existentes que alargam os seus serviços, as suas soluções, através da mobilidade. Um primeiro exemplo, a Lisbon Lab, é uma pequena startup, foi criada em 2008, tem hoje em dia 12 empregados e é uma empresa global, assenta o seu modelo de negócio na criação de aplicações de entretenimento e o seu hit, o seu principal sucesso, o Face in Whole, que é uma aplicação que permite fazer a manipulação de fotografias, teve já milhões de downloads em todo o mundo. Desenvolveram depois várias aplicações para crianças, com conteúdos mais educativos, e neste momento tem uma aplicação, a Bedtime Stories, as histórias na hora de ir dormir, que está já disponível em 21 línguas. Portanto, uma pequena empresa, 12 empregados, nascida em Portugal e que neste momento transformou o seu modelo de negócio num modelo global, todo ele assente em aplicações móveis. Um outro exemplo, neste caso, de uma empresa cujo negócio é um negócio browser, portanto é um negócio web, e que permite criar um call center em apenas 5 minutos a qualquer empresa. Para isso, basta ter um dispositivo, um headset, ligação à internet. E esta empresa, para além disso, e porque é um software todo ele browser, permite ser utilizado por todas as forças, sejam elas de back-office, todas as equipas, sejam elas de back-office, sejam equipas móveis, permitindo fazer a automatização de vendas, de marketing de contactos e permite também a utilização de uma série de estatísticas que a própria plataforma disponibiliza ao seu cliente. Uma pequena empresa, 30 empregados, neste momento portuguesa, neste momento tem sede na Califórnia, tem já 1000 clientes, vendas de 4 milhões em 2014, uma pequena empresa nascida em Portugal e que também se transformou através de um negócio digital numa empresa global.
Outro exemplo, a Musley, é uma empresa de Internet of Things, portanto falámos há pouco que este será o futuro, nós temos já algumas startups portuguesas a darem grandes passos nesta área. Criada em 2012, tem 18 empregados, tem sede quer em Lisboa, quer na Califórnia, e o que faz é que criou uma plataforma que permite ao utilizador ter todos os seus dispositivos conectados numa plataforma única. Portanto, a gestão dos dispositivos domésticos numa aplicação que está no telemóvel e que tem depois uma plataforma inteligente, portanto, fazendo utilização dos dados e de uma tecnologia de machine learning, faz depois com que a aplicação e os dispositivos aprendam os hábitos do utilizador e comecem a recomendar-lhe ações que para ele que são relevantes. Apagar a luz, acender a luz, o tempo de duração de determinados eletrodomésticos. Uma pequena empresa com 18 empregados e que está neste momento avaliada em 1.000 milhões de euros. Um primeiro exemplo de Internet of Things, Start in Portugal. Um outro exemplo que todos conhecem certamente, a Farfetch, a segunda marca mundial de retalho de moda de luxo totalmente online. São cerca de 500 empregados hoje em todo o mundo. Toda a engenharia, toda a investigação, o desenvolvimento é feito em Portugal, mas está já presente em 170 países, 400 mil clientes por todo o mundo e é neste momento uma marca de referência naquilo que é o e-commerce em todo o mundo. Por outro lado, temos negócios muito tradicionais a começarem a utilizar soluções, serviços móveis para melhorarem os serviços que prestam ou o seu desempenho. É o caso de uma aplicação móvel que neste momento é utilizada por toda a equipa do Benfica, utilizada quer pelos jogadores, quer pela equipa técnica, permite fazer, na verdade, um registro daquilo que é os parâmetros diários de desempenho e de atividade física e, a partir daí, fazer toda uma análise dashboards e de melhoria da performance individual ou de performance da equipa. Daqui evoluir para o complemento com fotografia, complemento com vídeos, colaboração entre a equipa, portanto uma aplicação, neste caso tablet, para melhorar o desempenho de uma equipa que já é de alta performance, diria eu. Um outro exemplo português, e que não vou alongar muito porque sei que é a apresentação que a Teresa depois vai também partilhar connosco, é a nova app da CIBS, o MBWay, e que é uma nova aplicação de M-Payment, portanto um processo simples, seguro, cómodo, de utilizar apenas o dispositivo móvel para fazer um pagamento de forma segura, utilizando apenas o número de telemóvel e a rede para fazer esse pagamento. Não me vou alongar mais, é um excelente exemplo de uma primeira aplicação de M-Payment em Portugal que a Teresa depois partilhará connosco. Um outro exemplo de uma aplicação que provavelmente muitos de vós já estão a utilizar, que neste momento tem mais de 60 mil utilizadores, a app de pagamento da EML. Todos nós já passámos pelo não tenho moedas e agora como é que eu faço o parquímetro, e portanto um serviço que é sem dúvida um serviço vencedor no mercado de utilização do telemóvel para fazer o pagamento deste serviço. E por fim, partilhar convosco um exemplo que já associa um outro dispositivo ao telemóvel ou mesmo ao PC, um exemplo de um novo dispositivo da Microsoft, a Microsoft Band, tenho aqui a minha no pulso, e é um dispositivo que faz recolha de informação pessoal e que depois relaciona com a aplicação que eu tenho no meu telefone, e essa aplicação está disponível em qualquer sistema operativo, ou que eu também possa aceder através do site com o meu login e que tem ainda mais informação do que aquela que eu posso consultar na app. E na verdade o que faz é acompanhar o meu ritmo diário, seja o meu ritmo cardíaco durante o sono, seja aquilo que é a minha atividade física. O exemplo que temos nestes 3 ecrãs, o primeiro é a rotina de sono e, portanto, vai-me dizendo esta noite quantas horas dormi, quanto tempo demorei a adormecer, quanto tempo tive de sono profundo e, portanto, permite-nos acompanhar as nossas rotinas de sono e aconselhar-nos algumas ações para uma vida mais saudável e mais descansada.
O segundo ecrã é o acompanhamento de uma corrida, a distância, o tempo, quantas calorias, o ritmo cardíaco, e, portanto vai acompanhando estatisticamente toda esta minha evolução. E um outro que partilho convosco, o número de passos por semana, portanto também aqui um acompanhamento de um tracking de alguns hábitos de saúde que me permitem, na verdade, ter ou uma rotina que me permita ser mais saudável. Mas para além disso, a Microsoft Band, o que me deixa é igualmente aceder a uma série de notificações de produtividade na própria banda, desde que esteja em proximidade curta do meu telefone. O que isso significa é que eu recebo aqui notificações de um novo e-mail, um SMS, um post da rede social, posso lhe dar comandos para responder através de comando de voz ou até mesmo com um pequeno ecrã digital que ela tem disponível. E, portanto, um exemplo de vários dispositivos a funcionar, Cloud First, Mobile First, é isso que a Microsoft acredita que é o mundo e que pretende oferecer, na verdade, as melhores soluções de produtividade e a melhor plataforma de cloud para fazer frente a este novo mundo, onde já hoje há em Portugal uma série de novos modelos de negócios, todos eles assentes na mobilidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Paula. De facto, estes são excelentes exemplos. Tenho acompanhado alguns deles como jornalista e esperemos que cresçam ainda mais, que sejam empresas e que se multipliquem estes exemplos. Teresa Mesquita, se quiser subir ao palco também, subir não, já estamos cá em cima, mas tomar então a palavra para falar sobre o nível da CIBS. Então, muito obrigada. Queria começar também por agradecer à organização por estarmos presentes. É com grande gosto que vimos aqui e muito aderir ao tema deste debate, que é precisamente novos produtos e serviços, e o tópico da minha apresentação é precisamente falar sobre um novo produto que estamos a introduzir neste momento no mercado. Começaria primeiro por partilhar convosco alguns números. Os números têm a ver naturalmente com a utilização de smartphones e aplicados num contexto de comércio online, comércio digital. E aqui um primeiro dado para partilhar convosco, a utilização do smartphone dentro das lojas para comparar preços online. Portanto, isto é um fenómeno que se chama showrooming e que nós o que assistimos é que em Portugal, de facto, os portugueses têm aderido muito a este fenómeno. Isto significa que quase 8 em cada 10 portugueses numa idade inferior a 35 anos, de facto, consulta na loja os preços de outros produtos online. Estes dados, naturalmente, são sobre a base dos utilizadores que têm smartphone. Mas não é só na loja que nós estamos a comprar, é também online, e aqui também vemos que já quase 50% dos consumidores das faixas etárias mais baixas também já fazem compras online. Portanto, isto permite-nos ver não só como aderimos rapidamente, e temos que reparar que os smartphones, de facto, têm 4, 5 anos que têm vindo a ser introduzidos, que estão a ser massificados no mercado, como também há efetivamente uma diferença também entre as faixas etárias, como seria natural, nas faixas etárias mais baixas a adesão é massiva e, portanto, é expectável, de facto, que o smartphone vá estar no centro do comércio dentro de 5, 10 anos. E, finalmente, também temos aqui um dado relativamente à utilização do smartphone para enviar dinheiro para amigos ou família. Portanto, aquilo que na gíria dos pagamentos chamamos as transferências P2P, que, de facto, é utilizar o nosso dispositivo móvel para enviar dinheiro de uma forma mais rápida e, portanto, vemos aqui nitidamente uma oportunidade para endereçar uma eventual necessidade do consumidor. Eu peço desculpa, acho que o microfone não está a apanhar bem a minha voz. Temos aqui outros dados para partilhar convosco relativamente, então, já à compra online e como é que essa compra é feita através de dispositivos. Já ouvimos falar aqui um bocadinho do Omnichannel e, efetivamente, hoje nós utilizamos mais do que um canal para comprar online
mas os canais tradicionais, os PCs, os portáteis, ainda representam uma fasquia relevante quando nós vamos fazer compras. Portanto, aqui já não estamos a falar só naquela consulta, não estamos a falar da interação social, estamos a falar, de facto, para sentarmos e fazer compras e, dependendo naturalmente do tipo de compra, estes canais tradicionais ainda têm, de facto, um peso relevante. Mas esta diferença não se nota apenas no canal que nós utilizamos para pesquisar e fazer as compras, mas depois os níveis de conversão. E o que é que são os níveis de conversão? Eu vou consultar, muitas vezes até estou a consultar preços e características de produtos e até vou comprar na loja, mas depois há de haver um ponto em que vou adicionar ao carrinho de compras. E aqui, de facto, vê-se uma diferença ainda relevante entre o nível de conversão que eu tenho nos meios tradicionais e o nível de conversão que eu tenho num smartphone. E esta diferença torna-se ainda mais premente quando estamos a falar já da conversão final, ou seja, não só adicionei ao carrinho, mas cheguei ao final da compra e paguei. E, portanto, temos aqui, efetivamente, sobretudo, esta diferença entre o colocar os artigos no carrinho de compras e depois, efetivamente, chegar ao fim do processo. É aqui um gap que é o que naturalmente preocupa quem está a vender online e é este gap que nós queremos todos encurtar no sentido de conseguir converter mais as compras, quem já pesquisou, quem já adicionou os seus produtos ao carrinho e depois no final fazer o check-out e terminar com o pagamento. E quais são os fatores? Portanto, temos aqui efetivamente vemos uma dificuldade em passar este nível de conversão para o pagamento. Quais são os fatores que os portugueses valorizam quando estão a olhar para um método de pagamento online? E temos aqui os dados comparando Portugal com a média europeia, ou de alguns países da Europa, e o que vemos é um perfil ligeiramente mais conservador do português, mas não muito diferente. Valorizamos um pouco mais a segurança do que face aos europeus, mas efetivamente, apesar da segurança ter um peso muito grande, tal como a conveniência, o conforto é aquela característica que os portugueses mais destacaram quando estão a pensar no método de pagamento. Isto para nós é muito relevante porque quer dizer que o conforto e a conveniência de facto são os fatores mais valorizados para pagar e, portanto, obviamente a segurança é algo que tem que estar presente, mas é o que normalmente chamamos é um fator higiênico, portanto, tem que estar lá, mas a partir daí o que os portugueses estão à procura de facto é algo que lhes facilita a vida. E finalmente, fazendo um pouco a ponto também para os dados que eu mostrei sobre as transferências no mobile, vemos aqui efetivamente uma oportunidade grande para facilitar a vida aos portugueses. Hoje, isto também é um inquérito, estes não são dados de Portugal, são dados da Europa, mas grande parte dos pagamentos peer-to-peer em mais baixa denominação são hoje feitos em dinheiro e, portanto, a desmaterialização desses pagamentos é efetivamente uma oportunidade e uma forma também de ajudar os consumidores. E é interessante neste quadro e para responder a estes desafios que vimos nestes números, que efetivamente estamos a trazer ao mercado o MBWay para fazer compras e transferências imediatas, utilizando apenas o número do telemóvel. Portanto, no fundo, o MBWay é o multibanco no telemóvel, e o multibanco pode ser utilizado quer para comprar online, na loja física, como também para fazer transferências essas que ficam disponíveis de forma imediata, porque de facto estamos a falar do contexto móvel, em que a nossa expectativa é efetivamente o imediato. E, portanto, o MBWay, no fundo, é uma forma de facilitar a vida aos portugueses, um contexto em que estamos habituados em qualquer lugar, em qualquer altura, poder comunicar com os nossos amigos, poder, por exemplo, solicitar que se ele vá comprar a garrafa de vinho para levar para o jantar, enviar imediatamente o dinheiro que fica disponível na conta e, portanto, pode ir depois e pagar também com o MBWay a sua compra. E, portanto, é um produto que estamos a introduzir agora, já está lançado, já está disponível, podem já utilizar. 14 bancos já aderiram ao MBWay, portanto já estão preparados para
para que os seus clientes possam utilizar, e isto representa 95% dos cartões em Portugal. Portanto, do ponto de vista do consumidor final, temos de facto uma abrangência já muito grande. Como é que funciona? Primeiro passo, como sempre, temos que aderir. A adesão pode ser feita no caixa automática ou pode ser feita no home banking dos bancos. E para aderir temos que colocar o nosso número de telemóvel. E o número de telemóvel vai ser aquilo que vamos usar depois para fazer as compras e as transferências. É tão simples como isto. No fundo, estamos a associar o nosso cartão ao número de telemóvel. Vamos ter um PIN, é o PIN MBWay. É um PIN de 6 dígitos, diferente do PIN do cartão, por isso tem 6 dígitos para não nos esquecermos e para ser diferente. Mas com estes 2 dados vamos conseguir então já fazer as compras e as transferências. Depois da adesão no canal do banco ou no caixa automático, fazemos download da app e no fundo ativamos a app introduzindo novamente os dados para poder de facto associar a app ao meu dispositivo. A app está disponível em Android, em iOS e para o próximo mês também em Microsoft, portanto ainda não temos aqui o logo, mas de facto vai já estar em julho também disponível em Microsoft. E uma vez concluído este processo, estamos prontos. Prontos, por exemplo, para fazer uma transferência imediata. Isto significa precisamente isto. Eu faço a transferência, o dinheiro sai da conta, faço a transferência para um número de telemóvel e fica imediatamente disponível na conta do destinatário. Como é que funciona? Vou através ou do home banking ou da aplicação do MBWay, aqui dependerá dos bancos que já disponibilizem a possibilidade de eu iniciar a transferência via o home banking. Vou fazer a transferência, seleciono um contacto da minha agenda, vou utilizar o número de telefone para transferir, não tenho que saber o NIB, o IBAN da pessoa, ponho um montante e uma mensagem, é para pagar o jantar, é a mesada, é for o meu pagamento. Vou confirmar a transferência e imediatamente o destinatário vai receber uma notificação e a conta vai ser creditada na sua conta associada ao cartão de forma imediata. E, portanto, neste momento estou pronta para ir às compras. Estou pronta para ir às compras, por exemplo, e poderei saio, não sei, tenho um filho que está a entrar na adolescência, brevemente vai-me estar a pedir este tipo de compras, portanto estou no escritório, posso imediatamente, e porque hoje em dia na nossa vida mais agitada, nós de facto utilizamos múltiplos dispositivos para fazer as tarefas que precisamos do dia-a-dia, incluindo estas pequenas tarefas de pequenas compras. Portanto, comprei-lhe o bilhete, a seguir vou-lhe comprar também, vou comprar ao primo que mora em Aveiro o bilhete na Rede Nacional de Expressos para vir para assistir ao concerto com o primo. E a seguir posso ainda, por exemplo, aceder a um site, neste caso é o Presentes, portanto um site para comprar a prenda para o primo que vem e que faz anos brevemente também. E portanto, nestes vários dispositivos eu já poderia pagar, tanto dispositivos como tipos de sites, já poderia pagar com o MBWay. Posso também já ir ao Jumbo, e isto é uma experiência já em ponto de venda, portanto, e fazer as minhas compras antes de ir para casa, preparar o jantar. E em casa vou também encomendar na TV uma pizza para os miúdos. E, portanto, já uma série de experiências, e é isto mesmo que o MBWay vem introduzir, é uma forma de pagar, de facilitar a vida, de eu conseguir fazer estas pequenas tarefas do dia-a-dia, entre reuniões, entre sair para um almoço e entrar no ginásio, que no fundo é aquela vida que todos nós hoje em dia conhecemos. Como é que funciona para fazer as compras online? Primeiro vou selecionar o produto no site, ou dependendo do caso de uso que temos em frente, mas depois vou selecionar a forma de pagamento e ao lado das outras formas de pagamento, como o cartão, vai-me aparecer o MBWay, que não é mais do que um pagamento com o cartão multibanco, mas com uma experiência móvel. Introduzo o meu número de telemóvel, que eu associei no momento em que aderi ao MBWay, e vou então confirmar na minha app que eu tenho instalada no telemóvel com o PIN MBWay a compra. E está feito. Portanto,
A partir desse momento está concluída a minha compra, não tenho que fazer mais nada. Isto obviamente vai facilitar muito várias experiências de compra em vários tipos de dispositivos. Portanto, quer eu tenha feito a compra online, quer tenha feito num telemóvel, num smartphone, num tablet, vou poder fazer, de facto, concluir a compra sabendo só um número, que é um número que eu sei, porque é o meu número de telemóvel, e confirmando com um PIN, não tenho que ir tirar a carteira, buscar o cartão, etc. Portanto, para pagar agora, a partir deste momento, basta o seu número, convido-vos a todos a aderir no caixa automático multibanco e também experimentarem. Teresa, vejo aqui múltiplas formas de sermos cravados ainda mais pelos nossos filhos, quer para transferir dinheiro, quer para comprar coisas. Mas, de facto, por enquanto ainda estou um bocadinho livre de que uso o Windows Phone. Portanto, não posso ainda usá-lo. Mas está quase. Quase. Vamos passar então agora às questões. Obrigada pelas vossas apresentações. Temos aqui algum tempo para esmiuçar alguns dos temas, mas eu acho que começávamos, se calhar, pela questão até que coloquei inicialmente. Estamos todos a usar cada vez mais a internet, temos cada vez mais dispositivos à nossa disposição, usamos para muitas tarefas que são, se calhar que não usaríamos noutra altura. Há muitos likes no Facebook, há muitas fotografias partilhadas. Nos negócios a adesão não está a ser tão rápida, se calhar, como seria desejável, apesar de existirem já muito bons exemplos, aliás, como foram alguns apontados, e gostaríamos que se multiplicassem. I'll start perhaps with Jean-François. I'll switch to English. Yeah, thank you. To make it easier for you. You mentioned some problems that companies have when trying to adapt to this new great mobile world, especially in connection problems, security, and the problems of contextualization of information, for example. Do you think that these are the main barriers that keep companies from getting on and getting aboard of mobile solutions more frequently? Or do you see another ones like cost of solutions, for example, of lack of knowledge, lack of strategy? Okay. You have one. Yeah. I don't think the strategy is coming now, because most of the company understand that they have to get a plan for and a strategy for mobility. So I think the companies are moving to mobility. I'm going to mention one of my clients who was saying when it comes to give mobile tool to all our force, Salesforce, for example. So it's a big insurance company, global, in fact, insurance company. They were saying we received a lot of good tools that were designed by mobile agencies and things like that, and we liked it because it's pretty. This is exactly what we wanted to have as a usage. But when it comes to the IT teams, we always have a problem because, in fact, the security is not a good security. We cannot connect to the different system. We have problems with authentication. Many problems. And when you talk with the communication team for those people, this is okay. It's an IT barrier, but it still exists, in fact, and we still have to continue to make that kind of tools accessible for the enterprise. This is what we try to address with our products, by the way. But I think it's. I'm sure that the people in this room know what I'm talking about when talking between the difference that you have between a good app and an app that can go to the real world of the enterprise. So now the IT guy is the bad guy of the company? No, because we are talking about security,
And this is one of the pain, and this is one of the things that we were talking about. Of course, a lot of issues, but that are going to be addressed now, the networks, for example, and the speed of the networks. But when it comes to security, and it's going to be a real matter in the future, authentication, security in the way that you address the data, and it's going to be more and more the truth when it will come to IoT and billion of objects talking about your own life. Health, for example. You don't want to see that object to be hacked. So, in fact, the security is one of the big issues that we have to address, and we still have to work on this. But you talked also about the contextualization, and I would like you to elaborate a little bit on this, because what sometimes we see is that there are some very nice, very good-looking applications and services for mobile, but then they are not connected with the back office of the companies. Okay, contextualization, it's more than that, in fact. I think everything is going to bring us to contextualization. Two examples. First of all, with your mobile, you have lots of application on your mobile. But do you really need to have all the application on your mobile accessible when you are doing one task? If your mobile knows exactly what you are doing at one moment, it could propose you the best application that you would need at this moment. On this special place. Context. Okay. And it's gonna be the same, in fact, with the IoT, because of course I'm talking a lot about the IoT, but all of this is going to merge. The mobile is going to be only the interface for IoT. So when it comes to IoT, in fact, the contextualization is one of the big issues that we will have to solve. That is, with billion of objects, which are the objects that you are going to talk to or get the value or interact with, in fact. So it has to come with the contextualization and your localization and so on, because you are going to interact only with the objects that are near where you are and that can bring you services that are useful for you at this point. So it's all about contextualization, in fact. Okay, thank you. I'll switch to Portuguese now. Perhaps you can get on. Joaquim, temos a visão da Ericsson também nesta questão relacionada com a visão de negócio que as empresas têm e com as barreiras que ainda existem para a adesão a mais serviços e a mais soluções de mobilidade. Qual é que é a visão da Ericsson nesta área? Como é que vê o contexto de negócio em termos de maior utilização, maior dinamismo em utilização de soluções de mobile que, no fundo, trazem muito maior competitividade às empresas e podem ser um fator de diferenciação? Nós, como fornecedor de infraestruturas, tentamos disponibilizar aos nossos clientes, os operadores, soluções que lhes permitam oferecer uma nova gama alargada de serviços, nomeadamente à... Não sei se estão a ouvir. Sim? Conseguem ouvir agora? Bom, dizia eu, sendo nós a Ericsson fornecedor de infraestruturas, o que tentamos pôr é um conjunto de soluções que permitam aos nossos clientes, maioritariamente os operadores, disponibilizarem essas mesmas soluções para o mercado empresarial. Até agora viu-se muito a mobilidade a ser usada quase do ponto de vista pessoal, uma tendência crescente em termos empresariais, e por isso é que nós, quando falamos da nossa visão de tudo ligado, falamos mais no sentido de sermos um facilitador para que isso aconteça. É lógico que as empresas têm que estar ligadas, e quando nós falamos em sociedade da informação mais do que os dispositivos ligados, vemos isto como um novo paradigma, muito se calhar como foi a Revolução Industrial, um novo paradigma que vai afetar as pessoas, os negócios, as empresas. Nós, é lógico, temos também soluções... Pronto. Tem de ser um duplo backup. Temos também soluções que ajudam os nossos clientes a ingressar no mercado empresarial. Temos aqui, e faço apenas uma referência, uma parceria que temos com a SAP,
que é o nosso Enterprise Mobility Manager, que no fundo vai possibilitar fazer a gestão não só dos conteúdos, das aplicações, da infraestrutura para as empresas. No fundo é um conjunto facilitador para os nossos clientes. A Ericsson está também a trabalhar muito na internet das coisas e nesta visão de todos os dispositivos ligados, a revolução dos milhares de milhões de dispositivos que vamos ter a fornecerem-nos informação a todo momento. Sim, estamos sem dúvida nenhuma a trabalhar nesse sentido e, como eu mencionei, desde 2009 que falamos nos 1.000 milhões de dispositivos. Quando falamos agora em 5G, eu trouxe o tema do 5G não para apontar para amanhã, porque o 5G virá não antes de 2020, talvez para o Japão ou para a Coreia, porque temos os Jogos Olímpicos em 2018, isso possa vir a acontecer com um subset do que serão as especificações. Mas quando falamos aqui em 5G e em Internet of Things, a Ericsson está a trabalhar ativamente nos vários fóruns. E aqui eu gostaria de mencionar, e geralmente a Ericsson não é um fornecedor arrogante, mas neste momento somos verdadeiramente o único fornecedor, de um ponto de vista global, endereçamos todos os fóruns a nível mundial, desde americanos, asiáticos, europeus, fazemos parte do consórcio METIS, fazemos parte do 5GPP, de forma a garantir que todo o ecossistema está efetivamente alinhado. Porque não é só ter os dispositivos ligados, que vão ser milhares ou milhões de dispositivos ligados, mas garantir que as redes estão preparadas para isso e, mais do que isso, que há uma harmonização nos diversos players do mercado, porque se não houver essa harmonização, se não houver esse alinhamento, se calhar as coisas são mais difíceis de estar efetivamente ligadas com a experiência que nós e as máquinas vão necessitar ter. Eu, nesta audiência, se calhar corro o risco de ser aceitada, mas as redes passarão a ser uma commodity. É assim que vocês veem, ou seja, as redes têm que estar lá, têm que funcionar, nós queremos que elas funcionem sempre, no fundo é como a água e como a eletricidade. É essa, acha que isso... Eu vou-me atrever a fazer um comentário que pode ser um bocado penalizador. Nós já falamos disso há muito tempo, somos um fornecedor de infraestrutura, a infraestrutura tem que estar lá, nós temos que vender para sobreviver, mas também, como eu mencionei, se calhar toda esta transformação não é propriamente na infraestrutura física ou nas plataformas, mas sim no uso que lhes damos, vai ser um ciclo quase vicioso e que vai implicar essa transformação. Nós também, se recordarmos um pouco no passado, os fornecedores como a Ericsson desenvolviam as suas redes, vendiam aos operadores, os operadores usavam as redes para dar os serviços e as aplicações ao utilizador final. Hoje é totalmente ao contrário, ou seja, as redes são construídas não porque há uns fornecedores que fazem parte de determinados fóruns e que as desenvolvem, mas bem sim pelo que é o requisito das aplicações finais, do que as pessoas querem, do que as máquinas querem, e isso sim é traduzido para a rede, para entrar depois, digamos, serem vendidas aos nossos clientes. Portanto, para estar sempre a funcionar, para nós podermos usar os serviços que assim deixamos. Muito obrigada, Joaquim. Paula, passava agora para si. Espero que o seu microfone esteja a funcionar bem. Acho que sim. Mencionou aqui alguns excelentes exemplos de empresas portuguesas que estão neste momento já a saltar para o mundo e que se tornam globais e a disponibilizar soluções que sem as soluções móveis, sem a cloud, sem a mobilidade não conseguiriam fazer. Aquilo que eu lhe pergunto é, são bons exemplos, mas ainda são muito poucos. Como é que nós vamos conseguir massificar e como é que vamos conseguir fazer com que estes bons exemplos se transformem em centenas ou milhares de bons exemplos e de bons casos de implementação de mobilidade? O que é que a Microsoft vê? Bom, nós de facto acreditamos que em Portugal temos muito potencial para termos cada vez mais estas pequenas startups de tecnologia que vão projetar-se com negócios globais. Temos um programa de apoio a estas startups, que passa, na verdade, por 3 pilares. Por um lado, porque acreditamos que é isso que necessitam para poderem vencer num mundo que é global e muito competitivo, porque a verdade é essa, rapidamente se tornam globais, mas passam a competir num mundo global. E, portanto, uma necessidade, por um lado, de ferramentas e tecnologia, onde nós suportamos inclusive com acesso a alguma tecnologia gratuita naquilo que é o processo de ramp-up dessas startups. Por outro lado, formação, porque as ideias
precisam depois de formação, quer a nível da tecnologia, quer muitas vezes a nível de gestão, e portanto nós providenciamos também algum suporte, até mesmo de mentoring, em que o montamos juntamente com aquilo que é a nossa comunidade e o nosso ecossistema, não só de parceiros, mas de clientes que se disponibilizam para fazer esse mentoring e para fazer esse acompanhamento do desenvolvimento do modelo de negócio, das apresentações, de como fazer marketing, de como fazer venda. E por fim disponibilizamos, inclusive, criámos uma sala no nosso escritório que é de uso exclusivo das startups que fazem parte do programa BeSpark, onde podem fazer as reuniões com os seus clientes se não tiverem ainda uma infraestrutura, que podem ter acesso a comunicações, que podem ter acesso a uma sala e uma infraestrutura que não teriam de outra forma. Portanto, isto para dizer que sim, nós, Microsoft, acreditamos que Portugal tem todas as condições para que as suas startups tecnológicas se transformem em grandes empresas globais, e para isso estamos cá, para trabalhar com eles e com as nossas comunidades de parceiros e clientes também, para sermos uma rede maior e lhes podermos dar esse suporte. A formação nas universidades, e quanto mais a educação também trouxer estes temas dos novos modelos digitais, dos novos modelos de mobilidade, mais fará as gerações futuras adotarem esses modelos. Mas estamos a falar de startups, muitas delas já nascem neste ambiente da mobilidade e do cloud first, se quisermos pensar assim, mas temos todo um setor tradicional que tem, se calhar, mais dificuldade em evoluir para este contexto. Temos um conjunto muito grande, uma economia dominada por PMEs, onde não têm muitas vezes sequer o conhecimento, as ferramentas, o acesso às ferramentas é sempre debatível, mas não têm esse conhecimento e essas ferramentas para poderem dar esse salto para este mundo da mobilidade, e acha que aí está ainda o principal trabalho a fazer, as barreiras. Como é que vocês também estão a endereçar este mercado? O que nós vemos depois dentro do mundo empresarial, e confesso-lhe que é válido não só em pequenas empresas, mas até em algumas grandes empresas, eu diria até que em alguns casos é mais fácil pequenas ou médias empresas adotarem soluções internas de mobilidade, de produtividade, de colaboração, porque elas requerem algum change management, requerem alguma alteração naquilo que são as formas de trabalho, as formas de estar nas organizações, e organizações pequenas transformam-se mais rapidamente do que organizações mais pesadas desse ponto de vista. Portanto, há por um lado a necessidade de um trabalho junto do negócio para qual é a importância dessas novas ferramentas de colaboração online, de colaboração em mobilidade, não apenas de aplicações específicas de mobilidade, mas até se falarmos só daquilo que é software de colaboração e de produtividade disponível online, como é o caso da nossa solução da Office 365, e que neste momento tem já uma grande penetração a nível das PMEs, até porque lhe permite aceder num dispositivo pessoal ou num dispositivo da empresa, e cada vez mais as empresas estão a perceber-se da vantagem que é a integração desses dois mundos. O traga ao seu próprio dispositivo, pode trabalhar com ele, pode trabalhar em casa, pode tornar-se produtivo ao longo do tempo. Isso traz maiores necessidades de segurança, como já falámos, e daí que, para nós, há uma preocupação, por um lado, no desenvolvimento de algum desse change management para a adoção de melhores práticas de colaboração, de produtividade, porque, na verdade, elas transformam as empresas mais competitivas, mais eficientes, com redução de custo e com maior colaboração e eficácia das organizações, mas, por outro, trabalhamos ao nível daquilo que é a gestão e a segurança, com single sign-ons, com sistemas mais robustos de configuração de password, confirmação de password no telemóvel para aceder à aplicação noutro dispositivo, enfim, para reforçar a confiança naquilo que é, de facto, a segurança dos dispositivos e da mobilidade para um mundo de informação empresarial que continua a ter que ser muito protegida. Eu penso que hoje em dia nós temos no mercado uma série de soluções muito simples de adotar em software as a service, que permitirão o nosso tecido de PMEs cada vez mais evoluir também para a adoção desse mundo digital. É isso que nós temos estado a assistir nos últimos anos. Há, sem dúvida, um longo caminho a percorrer, mas acreditamos que existem hoje as condições para que seja assim que o mercado se vai desenvolver.
Obrigada. As condições também estão do lado das plataformas de pagamentos, ou seja, para haver muitos modelos de negócio exigem plataformas de pagamento robustas, fiáveis, disponíveis nas várias plataformas. Teresa, claro que esta pergunta inicialmente é dirigida a si. Esta nova solução do MBWay falou-nos na cobertura em termos de mercado, do número de cartões que são suportados. Gostava de perceber também em termos da adesão dos utilizadores, embora seja ainda muito bebê esta solução, queria perceber como é que está a correr e também queria perceber como é que vocês veem a concorrência de outras soluções que estão a entrar no mercado, porque surgiram uma série delas e temos um Apple Pay que, por enquanto, está confinado a outro mercado, não chega cá, não é concorrente diretamente, mas que, em princípio, também chegará cá com o nome que a marca tem e com aquilo que poderão ser os desafios que traz. Então, começando neste momento, de facto, a solução. Não está. De facto, a solução foi lançada muito recentemente, portanto, abrimos ao público agora em finais de maio e junho. Em termos de adesão de clientes, ainda sem promoção, de facto, está a exceder um bocadinho as nossas expectativas, estamos a ter vários utilizadores a aderir. Ainda estamos em processo de trazer comerciantes para dentro do sistema, bem como ainda estamos em processo dos vários bancos disponibilizarem a possibilidade de fazer as transferências instantâneas. Portanto, ainda nem todos os bancos estão a permitir essa possibilidade e, portanto, estamos de facto aqui numa fase ainda de ganhar massa crítica. Acreditamos de facto que até ao final do ano isto vai acontecer e que vamos começar a ganhar então a escala que é necessária para este tipo de sistemas efetivamente ser útil e ser relevante na vida dos consumidores. Falando um pouco sobre essas outras soluções, o que nós acreditamos é que de facto vemos como benéfico que grandes players como a Apple estejam também a trazer o tema dos pagamentos móveis para o mercado são soluções diferentes, naturalmente, serão complementares via o cartão, portanto, eventualmente não via a marca do MBWay, mas via o cartão. E o Apple Pay está mais focado até nos pagamentos de proximidade, portanto, nos pagamentos de loja. E aí vemos efetivamente como muito positivo, porque também é o tipo de caso de uso que é mais difícil haver mudanças de hábitos. Falando muito frontalmente, o cartão, it's not broken, todos nós utilizamos o cartão e utilizamos-lo com um elevado nível de satisfação, não achamos que tem que ser substituído por alguma coisa, mas efetivamente com o telemóvel nós poderemos também fazer a compra no ponto de venda com outro tipo de funcionalidades. É algo que achamos que o MBWay vai permitir fazer o enablement, não como uma simples substituição do cartão, mas como uma experiência de compra alargada ou diferente. Portanto, não se calhar aquela tradicional experiência de eu ir pagar para uma fila e depois no final fazer a compra com outro tipo de dispositivo, mas se calhar quando estou no meio da loja, ter alguém que me está a acompanhar a fazer uma compra, em vez de perder aquele cliente entre o momento em que ele até viu a máquina fotográfica que gostava e que chegou e viu uma fila e se calhar foi-se embora, se calhar tem ali a própria pessoa que me atendeu naquele momento, pede-me o número de telemóvel e eu posso completar imediatamente a minha compra e não tenho que ter mais nada, além de um tablet que se calhar já tenho hoje em dia neste tipo de contextos para assistir. Ou então outros casos em que, por exemplo, o lojista já tem o número de telemóvel, todos nós sabemos que há muitos cartões de fidelização hoje em dia em que eu dou o número de telemóvel na loja quando faço uma compra e, portanto, nesse tipo de casos de uso também eu tenho aqui um valor acrescentado e que achamos que o MBWay vai poder facilitar a vida tanto ao lojista como ao próprio cliente, em que eu já dei o telemóvel, tenho aquilo associado ao meu cartão de fidelização, vou descontar os pontos ou ter os rebates que gostaria e ao mesmo tempo vou a seguir completar logo a compra sem ter que tirar a carteira e sem ter que estar a tirar o cartão. Vocês, Teresa, mostrou alguns números de utilização já dos telemóveis, da consulta na loja, apesar de haver ali, eu confesso que não fixei todos os números, mas há já um início de utilização mais intensa numa faixa etária dos 35 aos 45, embora o principal esteja nos mais novos.
temem que, de alguma maneira, o facto de ser esta geração ainda muito nova, que ainda o poder de compra ainda é reduzido, muitas vezes que não têm acesso aos mesmos tipos de instrumentos de pagamento que os mais velhos já têm, os cartões de crédito, por exemplo, temem que possa atrasar um pouco a adoção destes pagamentos móveis, desta solução? Não, porque muito do que o MBWay vai trazer vai ser também para os casos de uso em que essa geração também vai estar mais presente, porque também é para o caso de uso do pagamento online, que é também o mesmo tipo de target, e portanto aí achamos que há um bom fit, efetivamente. O MBWay não foi feito para substituir cartão no ponto de venda, como eu dizia, it's not broken, foi feito para criar outras experiências no ponto de venda e permitir então facilitar a vida nesse sentido, mas em termos muito do foco é de facto no digital, e no digital também é que temos maior presença dessas gerações mais novas, e afinal é um investimento no futuro, não é? Portanto, o multibanco acompanha-nos desde há 30 anos e, portanto, nos próximos 30 anos queremos continuar a ser relevantes e ter o método de pagamento que vai ser o preferido dos portugueses também daqui a 30 anos, como é hoje. Certo, muito obrigada. Temos ainda algum tempo. Eu ia fazer aqui uma maldade e ia introduzir aqui só uma questão, se calhar um bocadinho mais perspectiva, para vos perguntar o que é que vocês acham que são os dois fatores desbloqueadores do crescimento do mobile e do negócio mobile, no fundo, para as empresas portuguesas. E vou perguntar a um de cada vez, vou deixar aqui o Jean para o fim. Jean, I will get to this question to you later. You have still to catch the translation. Se calhar, Teresa, embora tenha sido a última a falar, quer falar desses dois fatores, ou dois, três, enfim, pode ser um também. Não estou fixada num número. Pode. Eu acho que é um processo e acho que de facto e se calhar iria focar, porque também é a área que eu acho que posso também aportar mais informação. Acho que é um processo em que Portugal está um pouco atrasado. Os comerciantes em Portugal ainda não têm tanta presença no canal mobile como têm sido feitos investimentos noutros países. Eu posso partilhar aqui uns números que nós temos de expectativas de mercado, em que em Portugal, por exemplo, é observado em 2014 teremos cerca de 7% do comércio terá sido feito em canal mobile versus o total do comércio eletrónico. As previsões que nós temos é que em 2020 estejamos perto dos 20%, o que é muito baixo quando comparamos, por exemplo, com as expectativas que existem para o Reino Unido. E, de facto, aqui existe uma grande diferença que eu acho que é o comércio local. Apesar de, efetivamente, o comércio ser global, cada vez mais hoje em dia, o comércio de proximidade ou aquelas lojas e aqueles retalhistas do país contam muito para este tipo, é um ciclo virtuoso. Portanto, nós consumimos de facto mais online e o consumo dos portugueses em internet é feito muito mais fora do que dentro, mas nós acreditamos que não é apenas pela disponibilidade dos produtos fora, é muito também por a oferta nacional ainda estar um pouco aquém daquilo que poderemos desejar. E, portanto, eu acho que agora há vários retalhistas que começam a investir seriamente no canal online e no canal mobile, e isso vai ajudar, efetivamente, a desbloquear este comércio, o comércio digital, e que as pessoas no fundo, usem. Porque o que nós também sabemos é que quando é fácil, quando é conveniente, os utilizadores aderem. E, portanto, no fundo, o que nós estamos a tentar é criar também o desbloqueador em termos do passo do pagamento, que é aquele passo final que, como nós vimos, efetivamente, muitas vezes fomos até adicionar os produtos no carrinho de compras, e ter um bom método de pagamento que tenha a nossa confiança é importantíssimo, e, portanto, esse fator desbloqueador é aquele que nós estamos a tentar introduzir e trazer aos portugueses. É muito importante também, de facto, que os retalhistas, e aqui estamos a falar de lojas, tanto lojas de grande dimensão como lojas de pequena dimensão, também tragam bons sites de comércio eletrónico e bons sites de comércio adaptados às especificidades do canal mobile, para permitir então dar este salto em termos do comércio online. Obrigada. Paula, quer se pegar no tema e apontar aí 2, 3, 1... Eu diria que, portanto, pegando em dois, o primeiro, sem dúvida, que em Portugal a questão de segurança em tudo aquilo que são as transações online ainda é um fator
Nós vemos isso em todos os estudos que fazemos, seja com consumidores, seja com empresas, e por isso penso que é um excelente primeiro passo a entrada do MBWay, porque sendo uma marca de confiança dos portugueses que já estão muito habituados a transacionar com o seu multibanco e o conhecimento e a confiança que têm na CIBS, pode ser uma boa porta de entrada para aquilo que é a confiança nos pagamentos online. Todos os esforços que possam ser dados no sentido de reforçar a confiança na segurança desse tipo de transações serão passos certamente importantes para o desenvolvimento daquilo que é o e-commerce em Portugal. Por outro lado, e aqui falando um bocadinho daquilo que é o nosso futuro, nós sabemos que hoje em dia desenvolver aplicações ainda requer algum esforço por parte de quem tem que as desenvolver e do retalhista ou da loja ou de seja que serviço for, que tem que fazer esse desenvolvimento, e portanto nós acreditamos que o futuro do Windows 10, que vem trazer a possibilidade do desenvolvimento de aplicações universais que depois são adaptáveis a qualquer dispositivo, a qualquer dimensão de screen, vai remover algumas das barreiras e do esforço necessário naquilo que pode ser o desenvolvimento de interfaces de utilização mais agradáveis, mais fáceis, mais contextualizadas e, portanto, que levem também a um maior desenvolvimento daquilo que é o negócio digital em Portugal. Joaquim, agora é a sua vez. Só para reforçar aqui o que a Paula disse, se calhar a questão da confiança das marcas é algo que nos impele, se calhar, a usar de uma forma mais inconsciente todo o tipo de serviços, e no que respeita a e-banking, sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto. E eu fazia aqui a transição para o que eu mostrei na minha apresentação, a spinning wheel, que ninguém gosta de esperar, e o que nós vemos, e falando por mim próprio, quando tenho 4G a minha experiência é diferente. Quando vou para um sítio onde tenho Edge, e aqui eu relembro que o Edge nos consegue dar 384 kbps, a minha experiência já não é a mesma, e se não consigo aceder quase instantaneamente ao conteúdo que eu quero, não uso. Falando aqui ainda da questão da segurança, temos, por exemplo, um banco, que não vou mencionar, obviamente, o nome, faz publicidade agora nos meios de comunicação social, acedermos a fazermos pagamentos online na praia, no carro, no campo. O que acontecerá se eu tentar fazer essas aplicações e não forem células ou bloquearem ou não tiver a experiência que eu queira? Se calhar vai ser um fator inibidor para que eu os possa usar e assim dar receitas a quem as fornece. No fundo, a minha mensagem é, voltando à experiência do utilizador, sim, nós devíamos, e Portugal é um país que é tendencialmente inovador, os nossos 3 operadores têm sido inovadores no fazer o deployment de novas soluções, mas passou-se muito do enfoque da velocidade, do X megabits por segundo, porque nós, utilizadores normais, digamos, nós não queremos saber se temos 1, 10 ou 20 megas, queremos sim quando queremos aceder a determinado conteúdo, que o tenhamos quando efetivamente o queremos. E aqui a minha mensagem final é, sim, se calhar se conseguirmos ter esta Customer Experience melhorada das aplicações, e mencionando outra vez que cada aplicação requer uma performance diferente, se calhar há aqui um potencial do crescimento do mercado móvel. E só mesmo para finalizar, um exemplo que fizemos com um operador na Indonésia, a Axiata, em que a Ericsson com o Facebook no âmbito do Internet.org analisámos a rede do ponto de vista do que eram os requisitos do Facebook e conseguiu-se melhorar em 50%, por exemplo, o tempo de upload e um conjunto outros do parâmetro. Ou seja, não quer dizer que o Facebook não funcionasse, claro que funcionava, mas podia ser otimizado. Muito obrigada, Joaquim. Jean-François, it's your turn. Yep. First of all, I would like to say that being in Lisbon more and more now, I will give you my view, the difference between my country and Portugal. First of all, you have a lot of chance when it comes to your networks and especially the 4G. I can tell you that the experience here with the 4G is much, much better than it is in, let's say, Paris, for example. So I think it's a great opportunity for you to develop all that services because really the difference is huge. The second thing that I would like to say is talking about the bank, for example, as well.
the multi-banco experience, the way that what you are doing here with banks, and I have a bank account in Portugal, so I can test that kind of things, is also an experience that doesn't exist in all the countries, and I think it prepares the people to go to new services and the services that you can offer now. So going to innovation, I agree. You have a lot of things that can be done in Portugal based on all that stuff. And one thing that we did not mention during that chat, in fact, is there is a big link between mobility and social economy. Social economy like Uber, like Airbnb, like all that stuff. This can be an opportunity, of course, talking about all the applications that can be developed on this, but this is also a big challenge. So talking about my country again, maybe you heard about what's happened when the social economy and all what's the mobility enable, in fact, with the social economy, but it's also a real challenge to address, and that is because the mobility offer all that possibility that we have now to enter that world of economy. Thank you. Bom, já escutámos o tema, não o tema, escutámos o tempo, porque o tema daria para ficarmos aqui toda a manhã a conversar. Temos agora um coffee break, segue-se depois uma apresentação, um painel sobre mobile em Portugal, onde estamos e para onde vamos. Nós já tocámos aqui um bocadinho no tema do futuro, mas certamente haverá muito mais a falar. Agradeço a todos a vossa participação, agradeço a vossa paciência também e peço uma salva de palmas para os participantes no painel.